Boa tarde a todos, ou boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente conversar um pouco de doutrina espírita, esse bate-papo onde a gente traz aqui Joana de Ângeles, para agregar um pouco no tema que a gente vai escolher sempre com muito carinho, para tentar debater e trazer na nossa dinâmica pessoal, no dia a dia, as nossas questões, observando o mundo, o que nos oferece, os conflitos, é mais ou menos por aí. Esse programa é aberto a perguntas. Eu já já vou trazer quem já está conosco aqui. Aliás, já vou fazer uma pergunta. Escreve aí para mim. Da onde você está assistindo agora, ao vivo, esse programa? Que parte do Brasil, que parte do mundo? Que eu quero saber. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Me chamo Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. E o nosso convidado de hoje, que já já a gente vai chamar ele, é lá de São José do Rio Preto, de São Paulo. Então tá aberto aqui a comentários, perguntas, escreve para a gente aqui, pessoal, da onde vocês falam, tá? E o tema de hoje é falsos profetas. Haverão falsos cristos e falsos profetas. Tá lá no Evangelho. Como é fácil esbarrar aí, tropeçar num falso profeta por aí, né? É um atrás do outro. Se deixar, a gente vai tropeçando e vai caindo no chão. Tantos falsos profetas. Tem que tomar cuidado, vamos analisar, vamos pensar, vamos refletir aqui. Mas é interessante, já vou só fazer uma introdução muito rapidamente, como nós humanidade, temos aqui uma adoração pela profecia, pelo futuro, aquela coisa do antecipar o futuro. Eu lembro, eu estava aqui preparando, junto com o nosso convidado de hoje, essa coisa da profecia, né? E pensando. Estava lembrando quando eu era criança, vou compartilhar com vocês. Não é profecia, não, tá? Mas para a gente perceber como é que nós somos. No jornal, antigamente era o jornal impresso, hoje em dia já não tem mais jornal, não tem nada. Mas no jornal tinha uma coluna da televisão que dizia o capítulo da novela que ia passar na noite, a novela das 8. E era das questões mais disputadas do jornal, porque o pessoal não podia aguentar para esperar para assistir o capítulo da novela, já tinha que ler antes, já para saber o que ia acontecer. Então a gente vai falar um pouco de profecias, de profetas, de adivinhação do futuro. A gente vai falar um pouco disso e muito mais. Lembrando aqui, como Chico Xavier nos diz, estudar poucos querem, né? Mas profecia todo mundo quer, principalmente quando a gente vê algumas mensagens do Chico Xavier e tanta gente que fica conectada. Só você fazer uma pesquisa muito rápida, vai lá no Instagram, no TikTok, bota assim, Chico Xavier, aí provavelmente você vai ver o vídeo mais visualizado. E o mais visualizado não é o estudo, é sempre o quê? O que vai acontecer? As previsões do Chico Xavier. É isso que nós ainda nos conectamos demais. Então, esse é o campo da profecia, esse é o campo que nós automaticamente nos conectamos e muitas vezes nos deixamos levar com essa ânsia, com esse ímpeto aqui de querer adivinhar o futuro e as mensagens. Mas vamos lá, vamos trazer quem está aqui conosco, só fazendo essa introdução. Quem está aqui conosco? A Sandra. Sandra, nossa amiga, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Sandra. Que bom te ver por aqui. A gente está também aqui com a Conceição, que nos dá boa tarde a todos. A Dercy, nossa amiga lá de Matão. Seja bem-vinda, Dercy. Boa noite para você também. A Valquíria. Valquíria está aqui conosco. Seja bem-vinda, Valquíria Zaneta. A Vera, nossa amiga de São Paulo, seja bem-vinda, Vera. A Linda nos dá boa tarde, seja bem-vinda, Linda. A Ana Paula de BH, Minas Gerais, também nos dá boa tarde. A Conceição nos diz gratidão pelo estudo. E vou apresentar o nosso convidado, claro. O pessoal vem chegando aos poucos. Quem mais que está aqui? Pessoal, estou ainda com uma dificuldade. Quem me acompanha sabe que eu estou com
probleminha técnico aqui com esse StreamYard para conseguir clicar. Mudei até a plataforma aqui, mudei o dispositivo. Mas vamos lá, vamos falar do nosso convidado, que é o Oceander Veste. Não sei nem se eu falei certo, me corrija, tá, Oceander? O Oceander é de São José do Rio Preto, São Paulo. É trabalhador da Associação Espírita Associação Espírita Amigos Caminhos da Luz, é isso, Oceander? Amigos do Caminho da Luz? É A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, Isso, desculpa. isso. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Ele é palestrante, divulgador espírita. Também pessoalmente, vamos falar do Oceander, claro. Ele é casado, tem 2 meninas, é fisioterapeuta e acupunturista também. Oceander, uma alegria te receber aqui, seja bem-vindo. Muito Muito obrigado por obrigado, viu, participar. Nelson, pelo convite, pela gentileza. Uma satisfação encontrar gente do bem que quer dar sequência nos ideais de crescimento espiritual. A gente fica satisfeito em encontrar esses irmãos aí de jornada como você. É uma alegria poder me sentir agora seu amigo. Então é uma honra. Muito obrigado. Nada, Pelo... que isso. Eu que agradeço. Vamos fazer então nossa oração, pessoal. Vamos? Para elevar nosso pensamento, elevar nossa vibração. Eu convido a todos, quem quiser, quem se sentir à vontade, claro, fecharem os olhos comigo. E assim, inicialmente, agradecemos a Deus Pai por mais essa oportunidade que se chama vida, que se chama encarnação, por esse momento. Estamos aqui reunidos, realizando essa escolha, principalmente buscando elevar nossa vibração, elevar nosso pensamento e buscar um pouco mais do conhecimento do Mestre Jesus. E dessa forma agradecemos ao Mestre Jesus por essa fonte inesgotável de amor, de luz, nos mostrando o caminho da felicidade através do amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, que nos envolvem em momentos como esse, para que possamos aqui aprender um pouco mais com o mestre dos mestres, o Mestre Jesus. Joana de Ângeles, claro, também, nesse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, já vou dar uma referência aqui, tá? Tá lá, Joana de Ângeles. Antes que eu esqueça, Joana de Ângeles tem um capítulo no livro Florações Evangélicas, é o capítulo 55. Vou repetir. Livro Florações Evangélicas, capítulo 55, que se chama Falsos Profetas, tá? Para quem quer se aprofundar um pouco mais depois, busca lá nesse livro que vocês vão encontrar. Antes da gente começar, vamos ver quem chegou aqui conosco. A Denise Figueiredo chegou aqui conosco, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Denise. O Beto, nosso amigo, que bom, Beto, você está aqui, do Rio Bonito, do Rio de Janeiro também. Seja bem-vindo. A Sumi, nossa amiga Sumi, que também assiste sempre, está aqui conosco. Seja bem-vinda. Quem mais que está aqui? Acho que por enquanto é só. E vamos seguindo então. Vamos lá. Oceander, vamos falar sobre falsos profetas. A palavra é sua, pode começar. Muito bem. Nelson, quando você me convidou para fazer esse programa, você me falou assim, vamos fazer um tema, e eu gosto de deixar, às vezes, surgir algum assunto necessário, assim, ou um assunto que parece que pulula, né, na mente da gente, assim. E, recentemente, tem tido grande repercussão na mídia, um rapaz até jovem, se dizendo pastor evangélico, fazendo algumas pregações um pouco extravagantes, vamos dizer assim, né? Chamou a atenção da mídia, do pessoal, que ele fazia pedidos de valores, né, a serem pagos aí como dízimo e etc. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto, né, que a gente já tinha estudado algumas questões relacionadas bastante a essas pessoas, né, que com o poder da oratória conseguem ludibriar muitos fiéis, muitas pessoas Deixa eu te vulneráveis interromper, emocionalmente. Sandra. É o garoto The King of the Power? É ele? Isso, exatamente. Eu não Ok, quis pode citar ele para não a gente não querer entrar no mérito de parecer um falar. julgamento, né? De forma alguma. Nós não estamos aqui para falar de pessoas, né? Nós estamos aqui para falar de circunstâncias, né? Então,
existe uma grande diferença quando eu vou falar de alguém, eu procuro não citar nome, por exemplo, vou falar mal, assim, não é que eu vou falar mal, vou falar que faz mal um determinado tipo de refrigerante, eu prefiro não falar marca, por exemplo, sabe? Uhum, Ah, não uhum, tome tal marca que faz mal, eu prefiro falar refrigerante, sabe? Não faz bem refrigerante. Então, para não citar ninguém em específico, não parecer que as pessoas viram foco de atenção e a gente não entrar numa linha até de talvez um julgamento, né? uhum, Eu tento sempre fazer avaliações assim que onde isso se encaixa na minha vida, sabe? E aí eu fui pesquisar, depois eu, inclusive até te mandei, né, Nelson? Mandei para você um material aí. Em relação a falsos profetas, parece assim ser um assunto muito não interessante, porque a maior parte da população fala: "Ah, mas eu só vou lá na igreja, ou eu vou no centro, conheço um pastor, conheço um padre, conheço um orador espírita, mas eu não sou orador, eu não me enquadro na categoria de falsos profetas. Eu só tenho ali, eu sou pai de família, ou então eu sou uma simples dona de casa, tenho meus afazeres cotidianos. Então acho que esse assunto não vai ser válido para mim, sabe? Essa é a impressão que se dá inicialmente. Inclusive a chamada que eu fiz hoje pro pessoal, para que a gente entrasse nesse assunto, era essa. Se alguém te dissesse que você está se parecendo com um falso profeta, você ficaria preocupado ou você não ligaria? E aí a gente vai entrar então nesse assunto que eu quero aqui destacar em relação, primeiramente, aos três alertas que Jesus fez para nós em relação a essa vinda dos falsos profetas. Primeira questão é apontada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 5, e em Marcos 13, versículo 6. Diz assim: Jesus, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Aí já a parte religiosa, né, dos indivíduos que se aproveitam da fé alheia e se sentem porta-vozes do divino, colocando dentro de si assim, eu sou capaz de falar com Deus, se você falar com Deus por mim, conseguirei favores excepcionais para você. E muitas pessoas caem nisso em todas as religiões. Nós encontramos isso dentro da doutrina espírita, através de médiums. Eu não diria. Alguns eu até acredito na sua boa fé, mas por não terem um conhecimento aprofundado, acabam fazendo mau uso da sua mediunidade, acabam utilizando alguns dons, né, vamos dizer assim, mediúnicos, que podem trazer vantagens pessoais a esses médiums, como questões financeiras, questões de status, de, de, de culto ao seu próprio ego, né, que se torna um pouco inflado. A gente encontra isso entre padres da Igreja Católica, que vão se tornando muito relevantes, conhecidos, acabam se deixando seduzir pela fama, pelo dinheiro, acabam entrando numa linha de vaidade, às vezes até de arrogância. Isso para todos, tá, gente? Não é só o padre, não. Você encontra isso muito também nas igrejas neopentecostais, né, nos nossos irmãos e protestantes. Indivíduos com uma capacidade exímia de execução e de oratória acabam fazendo uso inapropriado desse recurso divino de colocarem assim, ó, se você quer falar com Deus, eu sou o elo mais forte. Quer dizer, se você vier e falar comigo, eu sou um grande chegado de Deus. Então você fala comigo aqui, vem cá fazer sua oferta, vem mostrar que você crê mesmo no nosso trabalho, né? Edifica a nossa igreja através da sua doação aí, totalmente espontânea. E com isso a gente vai percebendo que esse foi o primeiro alerta de Jesus. O segundo alerta, Nelson, foi da questão do esfriamento da caridade. Ele diz assim, no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12, Jesus traz a seguinte informação: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, e a caridade de muitos esfriará. Isso faz com que aconteça, como já aconteceu comigo, muitos amigos dizerem assim, olha, eu vou falar a verdade para você, larguei mão de religião. Eu não quero mais saber, não vou atrás, já fui enganado, ludibriado, me prometeram coisas que não cumpriram, então eu não quero saber de religião nenhuma mais. Para mim, nenhuma presta. Não sei se já aconteceu com você, alguém relatar isso. Lá na nossa casa espírita já chegaram muitas pessoas dizendo isso. Ó, aqui é a minha última alternativa, eu já fui em todas as religiões, você pode imaginar, não vou citar aqui nenhuma delas, assim, mas você imagina, então, todas essas que a gente citou, algumas aí agora há pouco.
Já fui lá na igreja A, na B, na C, na D, em tal religião de matriz africana. Foi só decepção, foi só promessas vazias, né? Então hoje eu não quero saber de nada mais. Isso faz as pessoas se esfriarem, faz as pessoas se distanciarem, acharem que as coisas de Deus são muito ligadas às coisas dos homens. Esse é um grande perigo também. As pessoas, por exemplo, deixarem de gostar da doutrina espírita porque viram o Osiander fazendo alguma coisa errada por aí. Mas quem que é esse Osiander aí? Esse Osiander não pode carregar a responsabilidade de representar a doutrina espírita a ponto de você se desiludir com a doutrina por conta do Osiander, por conta, sei lá quem, do Nelson, por conta do Divaldo, por conta do Haroldo, quem seja lá quem for. Terceiro item, os escolhidos poderão ser enganados. Ou seja, inclusive aquelas pessoas tratadas como os escolhidos, os eleitos do Senhor, aqueles já de fé consolidada, Jesus trouxe o alerta, inclusive para estes, que estão vulneráveis também, olha só. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto, falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23, e Marcos, capítulo 21, e versículo 22. Esses são os alertas, isso contido no Evangelho, né? Isso é contido lá na Bíblia, no Evangelho mais raiz, né? Temos também as citações aqui no Livro dos Espíritos também, muito interessante. Kardec perguntou para os Espíritos o seguinte: qual o caráter do verdadeiro profeta? Responde a espiritualidade que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Quer dizer, já estamos sendo alertados que existem pessoas de grande poder, mas eles deixam muitos sinais. Você consegue perceber muito claramente. Mas você sabe, ô Nelson, que enquanto eu estava refletindo sobre o que nós iríamos falar aqui hoje, eu achei assim que o foco nosso maior hoje aqui não seria trazer muita relevância a essas pessoas, vamos dizer assim, essas personalidades, especialmente religiosas. Eu quis trazer mais para, como eu falei há pouco, para aquela dona de casa, para o indivíduo que não se vê como profeta porque ele não fala em público, ele, aliás, eu digo que o maior medo da humanidade é falar em público, não sei se você sabe disso, você deve saber, né? O pessoal, eles fizeram uma pesquisa uns tempos atrás aí, descobriram que não é medo de picada de cobra, de um leão avançar em você, não, o maior medo que tem é falar em público. Então o indivíduo fala, estou tranquilo, não sou falso profeta, não profetizo nada para ninguém, então eu estou aqui super de boa. Aí eu falei, vamos lá então, será mesmo que nós, seres humanos normais aqui, que não aparecemos na mídia, né, não fazemos pregações com milhares de pessoas nos assistindo, não fazemos nada relacionado a isso, não subimos aí, bom, eu ainda subo, né, no púlpito, né, das casas espíritas, ainda eu estou dentro desse primeiro grupo aí que tem que tomar muito cuidado para não me tornar um falso profeta também, né? Mas vamos ao cidadão do dia a dia, né, Nelson? O cidadão Osiander, né? E aí, o cidadão Nelson, a cidadã Joana, a Sandra Chagas, minha amiga aqui de Fernandópolis, que está aqui com a gente, a Cristina, a França, estou vendo aqui a Sandra Eiterer, né, que está aqui também. E aí, eu encontrei num livro do Chico Xavier, o livro se chama Levantar e Seguir. Tem uma mensagem do benfeitor Emmanuel que se chama Falsos Profetas. E aí a reflexão nossa gira em torno disso hoje, que eu quero mais me enfocar nisso. Trouxe até alguns exemplos aqui depois para poder parafrasear com essas mensagens. E aí então o Emmanuel começa destacando o seguinte: falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa, como a gente falou há pouco aqui. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Olha isso, aí ele começa a fazer um primeiro destaque. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Aí falou, olha, maledicência então não é coisa que só profeta faz, só orador espírita, padre, pastor. Vai, maledicência dá para qualquer um fazer. Aliás, qualquer um de nós está fazendo isso. Então, quando eu falando mal de alguém, estou sendo um profeta da antifraternidade.
porque eu estou tentando denegrir a imagem de alguém, estou prejudicando alguém, pelo menos desejando fazer isso, né? Eu maldigo aquela pessoa, me torno um profeta porque estou produzindo informações. Tudo que você produz, você é profeta. Eu espero, por exemplo, nós dois aqui, Nelson, estejamos profetizando as coisas do alto para colocar dentro da nossa consciência e de quem quiser fazer bom uso disso. Ó, meu amigo, meu irmão Reinaldo chegou aqui agora. Quer dizer, nós estamos a todo momento profetizando no que a gente fala com as pessoas da nossa casa, com os nossos amigos, nas redes sociais. Você está sendo um profeta, sim. Não pense, então, estou livre disso. Essa peste de falso profeta me pega. Pega. Você está falando mal de alguém? Você falou mal de alguma pessoa agora há pouco? Não, tudo bem. Você pode até dar uma justificativa. Não, mas eu não estou falando mal, eu estou apenas destacando o erro. Que nem a gente falou no início do menino, né? Do rapaz, do pastor, né? E a gente está aqui tentando produzir algo assim para tirar ele fora da jogada, porque nós não queremos que ele seja foco, né? Até de uma perseguição aí mental nossa, que acaba virando uma maledicência. Estamos aqui em busca de tentar descobrir o que nas ações que ele produzia nos causa estranheza e nos faz mal. Então a gente vai destacar isso. É preciso colocar assim a maledicência de lado na nossa vida, porque o foco deve ser sempre assim: observe os erros dos outros para você não fazer igual, mas não tente destruir o outro que o outro está fazendo, porque há muito pouco tempo atrás a gente fazia algo semelhante ou pior. Quando eu quando eu vejo alguém cometendo algum tipo de erro, eu fico pensando, qual será que foi a última vez que eu fiz isso? Porque com certeza eu fiz também já. Seja um roubo, um assassinato, um estupro, seja lá o que for, a coisa mais grave que você pode imaginar. Você pode ter certeza, nós já fizemos. Já fizemos atrocidades aí no passado, né, nessa encarnação não, né? Nós estamos aqui numa boa, mas já fizemos já. Então, como é que eu posso me enquadrar nisso? Eu tenho que continuar fazendo mau uso da observação que faço do outro ou devo usar a problemática que o outro produz para poder colocar na minha vida assim, isso eu não vou fazer? Deve ser essa a alternativa. Então, se eu utilizar esse recurso e deixar a maledicência de lado, eu me torno alguém produtivo, que eu vou observar o erro e vou me distanciar dele para eu não produzir. Mas não estou aqui como senhor da verdade para tentar destruir a reputação de ninguém. A gente observa, por exemplo, entre os políticos, né, até é um dos casos aqui que eu trouxe como exemplo, na campanha política, o indivíduo promete mundos e fundos, promete assim que vai chegar aqui nesse bairro, vamos regularizar tudo aqui, vamos esse rio aqui que está aberto, vamos fazer um canal, vamos pavimentar tudo, cimentar tudo, e plantar árvore, e vamos produzir, vamos pintar as casas, e vamos fazer né? Vamos fazer de tudo. E aí ele, depois que ganha a eleição, ele desaparece, não recebe ninguém no seu gabinete, e quando recebe, marca, ó, eu só posso te atender daqui a um mês só, que agora eu estou muito ocupado e tal. São falsos profetas, prometem muitas coisas e não entregam nada. O indivíduo maledicente é um falso profeta da fraternidade. A fraternidade se distancia dele. E você pode ter certeza de uma coisa: se você quer êxito na sua vida, você vai ter que arrumar um jeito de fazer as virtudes se aproximarem de você, e não o contrário. Se eu sou falso profeta da fraternidade, eu sou inimigo da fraternidade. Ela não está fazendo parte do meu roteiro de vida. Ô Nelson, eu estou falando aqui estrambelhadamente aqui, você me interrompe, tá? Tem tanta coisa interessante que você já trouxe aqui, Sandro. Vou voltar lá atrás, na história, que é a história do momento, e que é importante ser falado. E por acaso eu fiz até um vídeo essa semana sobre isso. E que eu acho interessante, e vou compartilhar essa visão aqui, a visão do Nelson em particular, tá? Cada um tem sua visão. É importante a gente ir construindo aqui aquilo que faz sentido para nós. É a história do julgamento. A história do julgamento que o Osander falou, como nós julgamos com uma facilidade imensa. Como nós já temos a pedra para jogar. Hoje em dia talvez não seja a pedra material, pedra física, mas a pedra mental. Automaticamente eu percebo isso com muita clareza nas ruas, na internet. Na internet, então, nossa, enxurrada. Esse movimento do julgamento, do certo, do errado, da condenação do julgamento. A gente julga, condena e executa ainda. Qual é a dinâmica que a gente pode se conter e perceber o que pode ser positivo para nós e onde extrapola para o negativo? É o seguinte:
Vamos pegar o exemplo agora do menino. E vamos retirar o aprendizado, a lição que a gente pode, o que eu acredito aqui que a gente pode extrair disso. É o seguinte: primeiro que não é nenhuma novidade. Outros já existiram no passado, como ele. Talvez ele hoje esteja nesse momento e, infelizmente, no futuro deva acontecer. Agora, eu acredito que o ponto principal é a gente analisar o fato. E analisar não quer dizer julgar. É saber o que isso tem a ver comigo, se isso é produtivo para mim, ó, sempre para cá, ó, faz sentido para mim, faz ressonância aqui, é interessante ou não. Agora, cada um no seu quadrado, cada um segundo as suas obras, como mesmo o Oceander acabou de falar. Quem sou eu para estar tacando pedra? Talvez estava eu do lado, abraçado, fazendo exatamente a mesma coisa ou muito pior, há muito pouco tempo atrás. Então, o fato de não julgar, vamos voltar para Jesus, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. A nossa consciência ainda está muito mais voltada para o lado externo do que o interno. Então, eu acho que analisar, a minha impressão é analisar não tem problema nenhum. Agora, quando a gente está julgando, a gente começa essa condenação. E aí, talvez a gente consiga perceber o que está aqui dentro de nós. Porque, de repente, talvez, como o Oceander falou, nessa encarnação a gente não esteja matando, roubando e fazendo acontecendo. Ainda bem que não, ótimo, ponto para nós. Mas olha só, vamos falar de linchamento. Vamos retomar essa história do atire a primeira pedra, né? Lembrando esse trecho do Evangelho, onde a mulher adúltera é enterrada, sua cabeça do lado de fora, e existe um apedrejamento até a morte, onde a massa, a população, o povo se reunia e julgava e condenava e executava ali. Talvez hoje a gente não pegue mais a pedra, mas olha só, vamos analisar o movimento da sociedade. É o hashtag cancelamento. O que é o cancelamento, se não um linchamento virtual? No momento que se reúnem pessoas para julgar e executar e cancelar o fulano, a fulana, independente do que a pessoa fez, se foi errado ou se não foi. Mais uma vez, cada um segundo as suas obras. E entender e diferenciar isso e focar mais em si do que no outro é uma grande dificuldade. Até porque vou fazer um link com o que o Oceander falou agora. Maledicência. Maledicência, pessoal, é um nome que parece que está distante, né? Ah, eu não faço essas coisas de maledicência. A gente não faz nem ideia o que é. Sabe o que é maledicência, pessoal? É a fofoquinha. A fofoca gostosa de falar da vida do Oceander. Falar, ih, olha lá, ele tá careca. E o Nelson tá cheio de cabelo branco. Olha, camisa preta feia do Oceander. Nossa, essa camisa toda puída do Nelson aqui. E aí a gente fica... E a minha é bonita, hein? Ó. A minha é do Gustavo, que meu amigo tá até assistindo nós aqui, ó. Doutrina Espírita, ó. Legal, legal. Aliás, fica até a dica para você convidar o Gustavo também para falar aqui. Já Gustavo tá fazendo aqui... um grande sucesso. Gustavo Musa Lemes, meu amigo. Que honra tá, ele tá aqui assistindo a gente aqui. Um abraço, Gustavo. Ele teve aqui conosco já teve? Teve, há mais de ano já. Ele teve aqui. Então tá. Grande Precisa convidar ele de novo, hein? Pode ser, com certeza. Essa renovação é sempre importante. Então, essa questão da maledicência, por exemplo, vamos lá. Não julgando, tá? Olha que a dificuldade, né? Porque é fácil julgar. O que a gente tem hoje? A gente tem programas e revistas e jornais de maledicência, de fofoca, que é a análise da vida alheia, o comentário, e normalmente vai vinculando a vertente sempre destrutiva, negativa, pejorativa, falando mal, apontando o dedo, que fulano fez isso, deveria ter feito aquilo, que absurdo, olha só, não deveria ser assim, deveria ser assado. Mais uma vez, eu não estou querendo criticar, é difícil, né, pessoal? Porque entrar na fase no julgamento, é um limiar aqui entre análise e julgar, é bem complicado. A minha ideia é a gente analisar aqui, sem julgar, pelo menos é a tentativa, e perceber como nós somos, sabe o que, pessoal? Doentes. Doentes da alma. Jesus veio para o doente da alma. Analisar o quanto nós nos conectamos com esse tipo de vibração que, no fundo, está falando sobre nós aqui. E perceber se essa é a direção de Jesus. Mais uma vez, pergunta clássica. Já vou passar para você, André. Pergunta clássica.
o que Jesus faria? Será que Jesus parava um cafezinho no momento e ficava no fuxico ali? Ah, aquele lá, olha aquela bata ali, está mais suja, está mais limpa. Nossa, esse doutor de lei não deveria ter feito isso, mas que absurdo. Pois Essas é. pequenezas que nós entramos e que talvez esteja bem distante ainda, porque estamos distantes, sim. Mas a ideia, mais uma vez, é a gente trazer a parte teórica aqui e buscar essa luz, essa direção, que é sentimento, que é vivência e que é amor. Mas, Luciano, eu vou passar a palavra para você, porque sabe como é que é? Você fala muito, eu falo muito, acaba que a gente começa a brigar aqui. Essa não é a ideia. Não, pode falar à vontade. Eu tô aqui, tô adorando te ouvir aqui. Pode, passa a palavra para você, pode seguir, Luciano. E é verdade, essa linha tênue entre o julgamento e a análise é o nosso maior desafio, né? Por isso que eu prefiro sempre, eu até falo, minha esposa também faz palestra aqui em Rio Preto, na região, eu falo para ela, quando você for criticar alguma coisa, nunca dê nomes, sabe? Não fale de tal emissora, o nome da emissora de TV que você acha que não é muito boa, não fale ali de marca de refrigerante que não é boa, não fale de pessoas, sabe? Vamos falar das coisas, vamos falar dos detalhes, das problemáticas que nós precisamos superar. Não entre na nomenclatura, porque senão isso mancha, isso entra na linha do cancelamento, como você falou. Então, não estamos aqui querendo cancelar, por exemplo, nenhuma marca de refrigerante. Nós estamos aqui querendo cancelar o mal que isso faz na nossa vida. Então, deixa de lado. Transfere a tua ingestão de determinados líquidos para outros mais saudáveis, né? Ou menos piores, né? Vamos dizer assim. Agora, não estamos aqui para poder prejudicar ninguém. E O já, maior desculpa desafio nosso é esse. interromper, só para pegar essa meada, desculpa interromper. Perfeito o que você falou da história do cancelamento. Vou pegar de novo o menino, que o menino é bem utópico para a gente pensar. A ideia aqui não é a gente cancelar o garoto, é atenção para o que o garoto vende, ou o que o garoto fala, que é Como ele age. essa mensagem que conecta as pessoas. Porque digamos que o garoto sumiu, o garoto desapareceu, pronto, o garoto morreu, coitado, não quero que ele morra não, tá, gente? Mas o garoto sumiu. Amanhã vai haver outro que vai entregar a mesma mensagem e as pessoas que colocam ali no púlpito em destaque, ou viraliza, ou vira o mega, o astro, ou o que é que seja, isso em todas as esferas, pessoal. Pode ser na música, que muita gente, mas que absurdo, esse fulano de tal, com esse tipo de música chula e baixa, está fazendo sucesso. Ninguém colocou ele em destaque. Se ele é o top 10, o mais ouvido no Spotify, ou o que é que seja, é porque a grande massa, nós, enquanto população, consumimos aquela mensagem, aquela vibração. Então é essa atenção aqui que a gente tem que ter, não ao cantor tal ou ao menino tal. Eu acho que essa é a grande dificuldade de percepção num todo, que é muito fácil ficar atacando pedra no garoto, cancelando, no cantor, o que é que seja. Mas pode falar, Luciano, desculpa eu ter Não, interrompido, só mas é para isso mesmo. O nosso alerta aqui não é tentando fazer com que esses falsos profetas desapareçam, não. A nossa tentativa aqui é de falar para as massas que consomem esse tipo de conteúdo, que dão fomento a esse tipo de material e que faz com que essas pessoas continuem surgindo. E só surge alguém com determinada atitude e as pessoas consomem aquilo que a pessoa produz. Então, pegando essa questão da música, por exemplo, você falou aí muito bem, a gente vê cantores aí que produzem músicas que fazem incitação à morte, a assassinato, a consumo de drogas. Então, o problema maior nosso é assim, mostrar para as pessoas que isso faz mal. Se você entrar na linha de querer perseguir, matar policiais, ou então usar drogas, e viver uma vida muito louca aí, você vai acabar com a sua vida, você está destruindo a sua própria existência, sabe? Nós não estamos aqui querendo falar do fulano que canta essa música, não. Deixa ele de lado. A gente só pega que nem eu jamais vou consumir um material desse. Não vou cair na cilada de ser ludibriado por alguém de fala mansa, mas que por trás, né, como já advertiu Jesus, né, são lobos em pele de cordeiro, estão querendo tomar o meu dinheiro, estão querendo roubar a minha paz, estão querendo me ameaçar através da fé, dizendo assim que se eu não fizer tal coisa, Deus vai ficar chateado comigo. Isso pode ser muito prejudicial, que eu posso começar a ter problemas sérios. Quer dizer, esse tipo de ameaça, esse tipo de tensão que gera em nós, essas atitudes, é por conta da nossa incapacidade de raciocinar. Se Deus é amor, Deus jamais vai ficar chateado comigo, porque eu não dei 10%.
para sua, entre aspas, obra, né? Como se algo criado pelo ser humano pudesse ser a representação total e verdadeira da obra de Deus. Quer dizer, não é. A gente sabe muito bem que existem verdadeiros templos aí, que são verdadeiros antros de iniquidade, de mau caratismo, de enganação, de falsificação. Então, se eu tenho conhecimento, eu me distancio disso. Na minha casa, por exemplo, jamais você vai ouvir uma música desse tipo sendo tocada, música com incitação de baixa qualidade moral, de menosprezo ao valor da mulher e etc. Para não falar nem, não estou nem falando de ritmo nenhum, hein? Então, quem está me assistindo aí já deve ter localizado na mente aí qual conteúdo que fala disso. Eu te garanto, música do Djavan não é. Música assim, música do Tião Carreiro, que eu gosto muito, não é. Chitãozinho Chororó também não é. Então dá para ter uma ideia, né? Agora, se você está ouvindo um conteúdo que está erotizando crianças, quer dizer, fazendo elas pularem etapas, isso é falso profetismo da paz alheia. E aí o Emmanuel continua aqui, o Nelson, ele falou da maledicência, ele falou assim, ó, na discórdia, somos mistificadores da paz, ou seja, somos falsos profetas da paz. Se eu vivo na discórdia, eu vivo todo momento em embate, eu estou todo momento discutindo, eu ironizo, eu entro, quer dizer, o indivíduo da discórdia é aquele que gosta de cutucar alguém. Ele está sempre discordando de uma maneira desrespeitosa. Você pode divergir, mas você não precisa entrar na linha da discórdia. Você pode ser divergente, você pode ter sua opinião, mas respeitosamente, né? Já aconteceu muito comigo das pessoas me questionarem se o espiritismo era algo de Deus. Atendo muita gente por dia, muitas pessoas de algumas crenças religiosas dizendo assim, não, o espiritismo não é cristão. Não, vocês falam de Allan Kardec, de espírito, vocês não têm nada de cristianismo, não. Falo, você não está sabendo, então. Você não faz ideia que o espiritismo, na minha concepção, é a religião ou a doutrina mais cristã que existe. Porque ela só fala de Jesus. Então você vê. E essa discordância tem que ser sempre respeitosa. Agora, quando eu entro na discórdia, ou seja, eu prefiro entrar em embate, não, porque o espiritismo é a religião do futuro. Se eu começar a dar uma de arrogante, né? Eu sei, nós sabemos de coisas que vocês não sabem. Vocês aí estão aí, ó, atrasados, então no século XIII ainda, com esse raciocínio e tal. Aí eu entro na linha da discórdia. Se eu sou um indivíduo que vivo em discórdia, eu sou um falso profeta da paz. Eu quero viver em paz, mas eu não produzo paz, eu produzo só discórdia, eu só produzo discórdia. Outra questão, Nelson, e a última aqui para última não, para poder te passar a palavra aqui para você já pegar mais um gancho aí, ó. Na preguiça, diz o Emmanuel, somos charlatães do trabalho. Quer dizer, eu não posso trabalhar, estou aqui cansado, estou com dor de cabeça. Mentira, está com preguiça. Quer dizer, será que nós não produzimos discórdia de vez em quando? Será que nós não somos preguiçosos de vez em quando? Deixamos de lado os nossos deveres para dar aí uma ênfase maior nas nossas preguiças? Será que eu não ando cultivando maledicência? Você vê, são várias questões que eu falo assim, nossa, gente, vou falar a verdade, eu sou de vez em quando falso profeta do trabalho, sim. De vez em quando, assim, eu tinha que lavar o meu carro, não vou não. Hoje mesmo é um dia que eu gosto de lavar carro de domingo, né? Porque eu gosto por hobby, assim, sabe? Hoje não, tô com uma preguicinha, já joguei vôlei de manhã, cheguei tarde, almocei, agora eu preparei o estudo aqui para estar com o Nel, não vou lavar meu carro hoje não. Não deixa de ser uma preguicinha. Eu podia, depois que acabar com o estudo, dar uma lavadinha nele, meia horinha ali eu lavo. Mas aí estou sendo falso profeta do trabalho, né? O que você acha disso, Nelson? Acho muito interessante porque Emmanuel, como Joana de Ângeles, areia nos olhos, eu gosto de brincar aqui, com muito amor, tá? Porque nos traz uma visão mais ampla de aspectos que às vezes nos passam desapercebidos ainda. E muito deles que a gente passa pano, e por isso que algumas pessoas têm até uma resistência grande até com Joana e com Emmanuel, porque não é fácil. Não é fala mansa, pega, pega na raiz. É E papo reto. é papo reto, exatamente. Como é que é? Café no bule. É café no bule. Isso. Não tem meias palavras. E é interessante porque traz exatamente toda essa dinâmica da nossa vida do dia a dia. Como você falou agora de discórdia,
e respeito. E tá aí uma grande dificuldade nossa, Sandra, que a gente tem que se observar muito e buscar essa lapidação, essa autolapidação aqui da nossa pedra bruta. Por quê? Porque não tem problema nenhum da gente discordar e ter pontos de vista diferentes em relação a qualquer coisa na vida. Não tem problema nenhum. Mesmo dentro da doutrina espírita, talvez aqui eu possa ter falado algo que o Oceano não concorda muito. E vice-versa. Agora, uma coisa é a gente respeitar e outra coisa é já virar um embate, já virar uma briga. Não, peraí, não é bem assim, você está errado porque eu estou certo. E é basicamente, pessoal, o que a gente faz o tempo inteiro. Porque, vamos lá, o que acontece naquela história clássica que todo mundo sabe desde a época da vovozinha? Que é o seguinte dizer: não se fala de política, de futebol e de religião. Olha só, nem política, nem futebol, nem religião tem problema nenhum. O problema somos nós, que não respeitamos a diversidade. Porque talvez, se o Oceander é palmeirense, eu sou corintiano, não, já vira uma briga. Se um é da direita e é da esquerda, já vira uma briga. Se eu sou católico e outro é protestante, já vira uma briga. Pessoal, não precisa brigar. Dá para respeitar. Está cada um no seu momento, nas suas conexões. E essa falta de respeito e essa discordância coletiva, de coletiva porque a grande maioria de nós, no mundo que nós estamos, são as polarizações. Não dá para ter meio termo. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, pessoal, que eu percebo muito na minha caminhada pessoal, né? Eu falo alguma coisa, às vezes, numa análise, principalmente em vídeo da internet, eu faço um post. E aí, às vezes, eu não tomo partido nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Eu acho que muitas questões, para não dizer a grande maioria delas, é uma questão muito pessoal, são conexões, e cada um na sua caminhada. Mas parece que nós, enquanto humanidade, temos uma dificuldade enorme de enxergar um meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. E aí, se apegamos a uma interpretação pessoal, e a gente faz ali aquele julgamento e classifica e coloca as pessoas de um lado e de outro. Vou dar um exemplo só muito rápido aqui, até nesse próprio vídeo do garoto que eu fiz, tinha gente que achava que eu estava falando mal e tinha gente achando que eu estava defendendo o garoto. E assim eu fico pensando, mas peraí, o que será que está acontecendo? Será que eu me comuniquei mal? Ou será que as pessoas não estão conseguindo compreender, ou talvez seja a minha incapacidade realmente, de entender que eu tentei não estar nem de um lado nem do outro, que a minha ideia não era condenar, e muito menos apoiar, é fazer mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Então essa dificuldade da humanidade, de nós seres humanos, que ainda temos de enxergar talvez o caminho do respeito. Eu não preciso concordar, mas também não preciso entrar em briga, em conflito. E essa é uma grande questão que eu acho que nos falta muito. Por quê? Porque respeito, pessoal, é amor. Há várias formas de amar. Quando a gente vai falar do Cristo, o Cristo respeitava todos, independente das escolhas deles. Quem quer que seja. Não só aqueles que estavam seguindo o mestre ao lado dele e tentando beber da água, do conhecimento que ele estava passando, mas também respeitava aqueles que estavam distantes na violência, na agressividade. E o momento derradeiro, principalmente o momento final, ele vira para o pai e fala: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava brigando, ele não entrou em embate. No momento da captura, onde puxam a espada e retiram um pedaço da orelha de um dos soldados, ele fala: não, gente, calma, não tem que ter briga, tá tudo certo, tá tudo bem. E eu acho que ainda, André, é uma dificuldade que nós temos, mas também faz parte do nosso processo evolutivo. Mais uma vez, o que eu tento falar sempre o que a gente tem aqui com o Mestre Jesus, com a doutrina espírita, é informação, é teoria. Teoria para quê? Para a gente aplicar aquilo que faz sentido para a gente na prática. Fazendo esforço. Porque não é o normal, não é o natural ainda. Talvez a gente esteja ainda vibrando nessa faixa mais primitiva, mais emocional, mais passional.
e menos do sentimento da amorosidade nesse caminho que o Mestre nos explica. O Mestre Jesus vem para mostrar, olha só, quer ser feliz? Quer um caminho fácil, tranquilo, mais sereno? Vem comigo, é assim que faz. Eu estou aqui do teu lado, segura minha mão, caminha comigo. Tamo junto, hashtag tamo junto. Então é toda essa teoria, e por isso que é importante, eu falo sempre, como é bom momentos como esse. Porque momentos como esse nos fazem pensar. A ideia aqui, ninguém vai virar santo ou mais espírita ou melhor porque assiste 1000 palestras ou porque dá 1000 palestras ou porque pertence ao movimento espírita. Não faz diferença nenhuma, pessoal. Sabe qual é a diferença que faz? É quando a gente desligar aqui a câmera e eu na minha vida, o Oceano na vida deles, e todos estão assistindo agora aqui, modificar alguma coisa para melhor. Identificando aqui o nosso lado sombra, as nossas mazelas, as nossas imperfeições, as nossas questões que não são muito legais e fazendo um esforço nessa direção do amor que o Cristo nos ensina. Esse é o grande desafio. Aí sim a gente vai ser considerado o verdadeiro espírita, aquele que faz o esforço para a caminhada do bem. Vamos trazer quem está aqui conosco, que eu já não trago aqui um tempinho já. A Nadir está aqui conosco, nos dá boa tarde, Nelson, a todos. Seja bem-vinda, Nadir. A Sandra já apareceu, mas aparece de novo, nossa amiga Sandra Eitereia, seja bem-vinda. A Cristina França, também lá de São Paulo, São Vicente, seja bem-vinda, Cristina. A Ecleia nos dá boa tarde, seja bem-vinda, Ecleia. A Sandra Chagas, lá de Fernandópolis, é isso? Fernandópolis. É a região nossa, região aqui de São José do Rio Preto. É? Cidade irmã nossa aqui. Ah, legal. O Reinaldo também nos dá... Reinaldo, nosso trabalhador aqui da nossa casa. Nosso valioso rei. Boa, que bom. Nosso amigo e irmão aqui. A Maristela, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Quem está aqui conosco, olha, não sei se você escutou inicialmente, Gustavo, a gente estava falando de você aqui, estava falando mal, maledicência, a gente estava aqui xingando você. O Gustavo até fez um comentário durante, falando que a malhação de Judas, estava naquele momento que a gente estava falando do rapaz, o Gustavo, lá do canal, quem não conhece o Gustavo, vai lá, Gustavo Espiritismo, tem muito vídeo, muita coisa legal. Inclusive o Gustavo, viu, Nelson? O Gustavo é um que é muito malhado, viu? Ele posta qualquer coisa lá, já tem gente chamando ele de direitista, de esquerdista, de corintiano, de palmeirense, de preto, de branco, de azul, de rosa, de pimenta, de sem gosto, de sem sal, com muito açúcar. Ele é um que pena, viu, Gustavo? Ele... Eu consigo... Não é fácil ser Gustavo, não, viu? Imaginar, porque assim, é exponencial, né? Semana passada estava num outro programa com o Léo Ritter, que ele também é comediante e tem... muitos seguidores, como o Gustavo, né? Lá para os seus 350 mil. Então, o volume de pessoas é muito maior, a exposição é muito maior. Então, a pedra também, as pedras vêm com maior volume, maior intensidade. Sim, sim. E o Léo também, como o Gustavo, na verdade, o Léo é mais na comédia, né? E a coisa da comédia não é muito bem aceita, a gente tem uma resistência, uma dificuldade, acha que é desrespeito. E aí, as pedras também voam. E o Gustavo também, imagina a quantidade de pedra. O Gustavo tem que botar uns guarda-chuva de aço aqui para embarrear um pouco essas pedras. Mas que bom que você está aqui conosco, Gustavo. Bom te ver aqui. Que bom que você está aqui. Quem mais está aqui conosco? A Janete está aqui Minha também. Amiga também, aqui de Mirassol, cidade vizinha Rio Preto. Seja um abraço para ela e para o paizinho dela. Que legal. Nossos aqui amigos. Temos a Maria Célia Martins, e de Badibacite, também cidade vizinha de Rio Preto aqui. Nossa irmã aqui. Nunca ouvi falar, como é que é Badibacite? Badibacite. Antigamente essa cidade se chamava Borboleta, a cidade. Aí, em homenagem a um político influente aqui da nossa cidade, de uma pessoa de um grande valor moral aqui da nossa região, dos anos 60, um político chamado Badibacite foi homenageado logo após a sua morte, colocaram o nome da cidade, que era Borboleta, foi chamada de Badibacite, que é até hoje Badibacite. Cidade vizinha nossa aqui. Não conhecia nem Borboleta nem Badibacite, mas interessante. Pois é. Do Brasil aqui. Seja bem-vinda, Maria. Quem mais está conosco? A Antônia também está conosco. É o Antônio, né? Acho que é meu amigo Antônio, de Nova Granada aqui, o Antônio, viu? O Antônio é amigo nosso aqui.
Lá Ele do tá Centro pequenininho Espírita para mim. 4 de Junho, lá de Nova Granada. Gente boníssima também. Expositor espírita também. Muito bom. Antônio, Estamos desculpa, cercados de Antônio. gente boa Tá aqui. pequenininho aqui, eu não consigo ver ali, Antônia. É o Tá Antônio ótimo. Marcos Fernandes, isso. Um abraço para os amigos de Granada aí. Muito bom. O Beto Orlando nos diz que os falsos profetas não são só os encarnados, mas os desencarnados, que também está Sim, no também. Evangelho, capítulo 21, item 10. Eu tenho aqui, eu vou aproveitar, deixa, Beto, e vou ler um trecho aqui que eu separei do item 7, também no capítulo 21 do Evangelho. Tinha separado aqui, eu acho que é a deixa. Abre aspas, lá no Evangelho, pessoal. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobre, facilitarem a aceitação da mais singular e absurdas ideias. E aqui eu vou só fazer um comentário sobre isso, aproveitando a deixa. Já vou passar aqui para o Oceaner também falar um pouquinho sobre isso. Que eu acredito, gente, de uma forma geral, que é uma grande inocência e, ao mesmo tempo, uma grande ignorância no aspecto mediúnico, no contato espiritual com a espiritualidade, com o mundo espiritual. Por quê? O que acontece é o seguinte: muita gente ainda acredita que, peraí, é uma mensagem de um espírito. Ok, é uma mensagem do espírito, mas que espírito é esse? Fazendo uma analogia, uma brincadeira, imagina que você está na sua casa, fechado na sua casa, aí você escuta um barulho do vizinho, falando alto. Aí você, opa, peraí, é uma mensagem, deixa eu escrever aqui essa mensagem, por exemplo, tá? Mas que vizinho é esse? Só porque você está escutando quer dizer que esse vizinho tem uma mensagem interessante? Ou porque talvez tenha uma assinatura e uma palavra bonita, às vezes um modo de se expressar de uma forma mais rebuscada? Não necessariamente é uma mensagem interessante. Não estou falando só de psicografia, qualquer tipo de relacionamento que nós temos com o mundo espiritual. Por isso que vem aquele trecho lá do Evangelho que nos lembra e relembra: se reconhece a árvore pelos frutos. É pelo fruto, não é se ela está linda, frondosa, ou se ela se diz um abacateiro, mas na verdade ela dá goiaba. Então, uma coisa é se dizer e falar, outra coisa é quando a gente vê o fruto, literalmente, o conteúdo da mensagem, essa análise que muitas vezes falta esse crivo por causa desse grande cenário hollywoodiano do plano espiritual. Porque, não, vem do além. E aí vem do além, pessoal, com o nosso orgulho. Muitas vezes a gente cai com facilidade na história de que, não, é uma pessoa muito importante, é o eu escutei há pouco tempo de um amigo me mostrou, me compartilhou um vídeo, também não querendo dar nomes, não, que o fulano de tal recebe o apóstolo tal do Cristo, que é o mentor dele. Eu falei, pô, mas que maravilha, esse é top mesmo. E o que acontece? Carrega multidões. E essa história da multidão, é aí que está a atenção. Muitos de nós ainda ignorantes ou inocentes dessa realidade do plano espiritual. Por isso que é importante aqui com a doutrina, principalmente no livro dos médiuns, que tem ali um debruçar sobre todos os aspectos mediúnicos para a gente ter essa atenção mais que redobrada com o plano espiritual. Mas pode falar um pouquinho, assim, André, passo a palavra para você. Exatamente. Inclusive, o livro dos médiuns nós estamos estudando sistematicamente aqui. Trata das invocações, né, das maneiras de invocar. Agora nós vamos entrar até na invocação de espíritos animais. É o que nós vamos estudar semana que vem aqui. A gente estuda todo domingo aqui na minha casa, com um grupo de amigos aqui. Mas isso você falou a total realidade, e o nosso amigo aí, o Beto, bem lembrou, né, os falsos profetas da erraticidade, do mundo espiritual, são aqueles que já eram falsos profetas aqui enquanto encarnados. Eles apenas transferiram-se de endereço, de moradia, continuam com a mesma índole, continuam tentando intimidar, usar aí métodos do medo, ou em alguns casos da mistificação, através de questões assim chamadas como extraordinárias. Venho trazer aqui mensagens de alta esfera, dando previsões mirabolantes do que vai acontecer no futuro e tal.
E eu brinco sempre com um exame muito fácil de fazer assim, pô, tudo bem, adivinha só os números da Mega Sena para nós aí, vamos ver. Mostra aí, então. Aliás, eu faço um desafio até mais fácil, para não pegar muito no pé, né? Porque a gente não quer estrangular ninguém, né? Não precisa adivinhar 6 números da Mega Sena, não. Só me fala 4. Você acertar 4 números, você ganha um prêmiozinho lá pequeno. Né? Mas fala só os 4 números, vão cair agora, quarta-feira, aqui no sorteio. Ninguém fala. Então, são questões assim. Existe as premonições? Existe. Só que você tem que avaliar como que ela chega até essas pessoas. Tem que avaliar a índole dessa pessoa. Então, existe no mundo espiritual, sim, aqueles que têm um conhecimento de coisas que vão surgir agora, o ano que vem, mês que vem, daqui 5 anos. Existe, sim. Tem uma predisposição, tem espíritos nobres, só que eles são muito respeitosos, muito gentis. E é isso que nós temos que estudar, com grande afinco. Nós temos que observar por onde chegam as mensagens. Chega alguém para você pedindo dinheiro, ou querendo que você faça algum tipo de sacrifício, vamos dizer assim, em favor daquela fé, avalie se aquilo não tem um interesse mais da pessoa, né, de engrandecer o próprio ego, do que de trazer algum benefício para você. Avalie se existe veracidade naquilo, se não tem falsidade, né? Se você não se sente enganado. Avalie se não tem muito orgulho e vaidade de onde chega essa mensagem. Avalie se aquilo que a pessoa propaga leva à desunião das pessoas, como, por exemplo, de novo, sem citar nenhum nome de nenhuma pessoa, mas um religioso famoso do momento, não vou nem falar de que igreja que é, de que religião que é. Tempos atrás, aí falou assim que doutrina espírita era coisa do diabo. Falou isso para milhões de pessoas ouvirem. Também fiz um vídeo. Sim, e aí uma pessoa que arrebanha milhões de pessoas em lives, né, e etc. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que uma pessoa pode ser tão irresponsável de falar uma coisa tão mentirosa dessa, sem conhecimento de causa, você vê? Se trata de, momentaneamente, o indivíduo está sendo profeta, falso profeta. Ele está ali em comunhão com espíritos, inclusive, que o dirigem naqueles momentos, de sua fragilidade, da sua insegurança religiosa, ou seja, você só se sente seguro tentando destruir a religião do outro, quer dizer, isso mostra em você uma grande vulnerabilidade, você não crê muito na sua religião. Se você precisa tentar destruir a religião de alguém para achar que a tua é a boa, você está sendo um falso profeta daquilo que você crê. Mesmo que você não seja um divulgador como nós aqui, você está sendo alguém que comunica as coisas de Deus de uma forma absolutamente suja, cheia de ruídos, cheia de viciações, porque esse tipo de questão que promove desunião não pode fazer parte do nosso vocabulário. Muito menos no dia a dia, quer dizer, é um preconceito, é uma mentira, inclusive. Uma coisa é você falar assim, não, eu tenho preconceito, eu não gosto da cor amarela. Não gosto de amarelo. Então eu tenho um quê aí com amarelo, eu não gosto de camiseta amarela, tá tudo bem. É um preconceito seu, mas não causa prejuízo a ninguém. Agora, quando você tem um preconceito que fere outras pessoas, e ainda mais quando esse preconceito não tem nenhum sentido, quer dizer, falar que o espiritismo é coisa de Jesus, não é cristão, é uma absoluta mentira, tremenda mentira. Alguém assim não consegue 10 minutos de confronto, de um debate sério, porque a pessoa já tem manchada na sua mente a informação de que falou com o espírito, recebeu a informação do espírito, então é do mal. Agora eu não entendo. Determinadas religiões falam de Pai, Filho e Espírito Santo. O que o Espírito Santo é? Se não um espírito também, né? Deixa eu tomar uma aguinha que eu tô com a garganta meio bichada aqui, viu, Nelson? Claro, claro. Pode continuar um pouquinho que eu vou dar uma tossida aqui. Vou aproveitar então e trazer quem está conosco, já que eu deixei aqui algumas pessoas. Ana Cristina, peraí, Ana Cristina. Ana Cristina é de Lisboa, Ana? Se for, dê um alô aqui, nossa amiga Ana Cristina. Se não for também, seja bem-vinda, qual Ana Cristina for. A Milene Pacheco, nossa amiga lá do Rio Grande do Sul, diz aqui que ela tem a mesma camiseta do Oceander. Olha aí, ó, mais uma vez, a camiseta. Muito bonita, né? Remete aqui, ó, Jornada nas Estrelas, né? É a arte do nosso Gustavo, ó. Gustavão. Que legal. Tá lá, disponível lá no site do Gustavo, tem lá um link. Isso. Para quem quiser comprar e ver, tá lá. Quem mais está conosco? Ana Paula Lemos nos diz gratidão. Aqui de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, nossa amiga também.
Que legal. A Cristina França nos diz o seguinte: nem todos os espíritos são de Deus. A mensagem é simples e muito clara. Não há nada de fantástico. Exatamente, Cristina. E o que acontece, vou aproveitar esse gancho da Cristina, a história da sedução. O Oceano falou muito de sedução, diz muito nesse trecho do Emmanuel a palavra sedução. E é muito vinculado à história do milagre ou do miraculoso, que tem muito a ver com fórmula mágica. Fórmula mágica é uma solução rápida para quem está em desespero, para quem está em dificuldade. E isso vem de fácil, porque normalmente não tem esforço nenhum. É uma solução rápida que um falso profeta nos traz, uma solução do coelhinho da cartola, fazendo uma brincadeira aqui, que vai resolver todos os seus problemas em 7 dias, em 5 dias, ou o tempo que for. Então, não querendo fazer alusão ao poste, né, que tem lá o resolve seu problema em tantos dias, mas também a gente pode tirar por aí. E é interessante, vamos mais uma vez, vamos analisar e vamos entender o que liga, o que nos liga a certos tipos de profetas com essas informações do futuro reveladoras, e que muitas vezes é exatamente esse gancho que alguns se aproveitam para ter esses benefícios pessoais, seja poder, fama, dinheiro, que normalmente está vinculado. Uma coisa que é importante dizer, pessoal, é o seguinte: isso é muito claro, como o Serner falou ainda há pouco. Informações vêm? Sim, vêm, mas olha só, normalmente não tem nenhum caráter pessoal, personalista, individual, ok? E quando vem informações, se tiver que ver, vem em diversos locais distintos a mesma informação. Difícil quando é numa personalidade só, que é, normalmente tem todo esse olhar e cria-se a grande o Nicodemos, Nicodemos não, desculpa, não Nicodemos, esqueci agora aquele que era famoso, até hoje falam dele, que tinham previsões. Qual o nome dele? Poxa, me ajuda aqui alguém que souber, não sei se você... Você me pergunta também agora aqui. É um nome falado que até hoje, as previsões do fulano, não é Nicodemos, é um nome... O Nostradamus. Nostradamus, pronto, Isso. Nostradamus. O Nostradamus, etc. Como se fosse detentor de uma conexão com Deus ou com um plano espiritual única, um ser iluminado que vem trazer as informações necessárias para o caminho da humanidade, porque a humanidade está perdida. Pessoal, calma, não tem nada perdido. Está tudo caminhando como tem que caminhar. Por mais bagunça que pareça esse mundo, e esse mar revolto que é esse mundo, tem comandante no leme, tá? Tem comandante no leme. Ele se chama Jesus. É difícil muitas vezes sim a gente enxergar a médio e longo prazo, principalmente quando está balançando e o barco está batendo, e a gente está batendo com a cabeça de um lado para o outro. Sim, muitas vezes é complicado, mas o olhar mais amplo no processo reencarnatório, entendendo toda essa dinâmica, o porquê, ou melhor, para quê, o que a gente está fazendo aqui, para que a gente encarnou aqui nesse momento hoje, o que nós podemos desempenhar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, nesse momento conturbado. Eu digo sempre, repito, ninguém caiu da boca da cegonha na família, no local, nesse meio onde nós estamos vivenciando as experiências necessárias. A gente gostando ou não, não é sobre gostar, é sobre necessidade para a evolução. Seja prova, seja expiação. Aí eu estou dando um tópico aqui, cada um vai configurar essa informação e se adentrar ou mergulhar e enxergar o nosso processo individual. Porque senão, pessoal, sabe o que acontece? A gente fica no vitimismo, que é muito fácil, que não tem responsabilidade nenhuma. A culpa é de Deus, a culpa é da espiritualidade, a culpa é do mundo. E aí, sabe o que acontece quando a gente entra nessa dinâmica? A gente paralisa, a gente não avança, a gente não caminha, a gente fica congelado, culpabilizando o mundo, a tudo, a todos, a nossa família, a nossa história, as circunstâncias externas, e não nos possibilitando de enxergar o mais importante, que é o que eu posso aprender que eu ainda não aprendi. Porque se a gente tivesse aprendido, pessoal, nem mais aqui encarnado a gente já estava encarnado em outra circunstância, em outro momento, continuando a nossa evolução.
salvo os espíritos, que não, raríssimos, tá? Os espíritos missionários. Mas quem está aqui em prova e expiação, 99,9999999% tem aprendizado a ser realizado, simples assim. E essa dinâmica muda bastante a concepção e enxergar. Deixa eu continuar aqui, já vou passar para você, Sander, só tem mais gente conosco, a Anivalda Figueiredo, lá de BH, está aqui conosco, seja bem-vinda. A Conceição diz que ela já ouviu isso na igreja que frequentava. Ela deve ter escrito isso em algum momento que a gente estava falando, provavelmente que o Sander estava falando sobre essa racha, essas questões de religião e condenações, né? Infelizmente. O Glaucio Pereira nos diz boa noite, amigos. A Gláucia. Glaucio. Então eu tenho que mudar de óculos mesmo. Masculino e feminino eu estou trocando. Lá de Badi Bacite. Badi Bacite. Seja bem-vinda. Tem as melhores coxinhas aqui da região, aqui, hein? Pô, quem gosta de coxinha, tá no melhor lugar para comer coxinha. Coxinha aqui é só no mercado congelado. Um supermercado só que tem aqui. É boa também, mas coisa. A Conceição diz aqui, linda camiseta. Uhum. E o Beto Orlando diz aqui, o Nostradamus, ele também nos ajudou. Isso. Mas, com você a palavra. Pode continuar, Luciano. Pois é, continuando aqui, tem essa questão, então. Primeiro, ó, características dos falsos profetas, tanto da encarnados quanto desencarnados, né? Então, tem a questão da falsidade, né? As pessoas que mentem, enganam, prometem coisas que não podem cumprir, utiliza a religião como ferramenta de intimidação, como eu falei há pouco. Vale a pena refrisar aqui a questão do orgulho e vaidade. A pessoa não aceita nenhum tipo de questionamento, ela se sente superior, se sente melhor que as outras pessoas, demonstram uma irreverência na maneira de se enxergarem, né, se colocando aí sempre como com os holofotes em torno de si mesmos, se colocam acima do bem e do mal. Nós encontramos, por exemplo, pessoas que se sentem assim, sou curador, basta você passar aqui, eu ponho a mão na sua cabeça, você vai ficar curado. E aí aquela mesma pessoa, quando tem um problema de saúde, corre para o hospital para ser operado por médicos humanos, né, encarnados. Causa estranheza, será que as pessoas não percebem esse tipo de coisa, né? A verdade é que elas não percebem. Elas não percebem que elas estão sendo enganadas. A questão da desunião, como eu falei há pouco, né, é um ponto muito importante. Eu acho maravilhoso isso na doutrina espírita, que não condena nem critica nenhuma religião. Você nunca vai encontrar na obra espírita nenhum tipo de crítica direcionada a tentar destruir qualquer reputação de qualquer religião, seja ela qual for. O indivíduo usa a exploração, a fé e a esperança das pessoas para se beneficiar pessoalmente. Eu exploro isso para enriquecer, para ganhar algum título, para poder me candidatar a político, vou ter bastante votos, porque, quer dizer, isso é característica também no indivíduo falso profeta. A pessoa é contraditória, ela condena alguém, não perdoa alguém que falou mal dela, mas daqui a pouco ela vem e cita um texto bíblico onde Jesus ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas que estranho, contraditório isso. Você está destruindo alguém aí, estou vendo você nervoso, irado, querendo matar alguém aí com uma tua palavra, e daqui a pouco você fala de perdão, não é estranho, você não tinha que perdoar então aquela pessoa lá? Então essa contradição já é uma característica boa de se identificar os falsos profetas. A ausência de frutos. O indivíduo não produz frutos. É uma árvore, é a figueira seca. O indivíduo é uma figueira, ele é lindo, tá lá, pomposão, não produz um figo. As suas palavras e as suas atitudes não produzem, não inspiram a evolução e o progresso espiritual de ninguém. São pessoas que você percebe que vivem numa linha, assim, parece que estão vivendo num mundo paralelo. Tem muita gente que eu observo, tanto na internet, hoje em dia eu consumo mais tudo pela internet, sabe? Instagram, Facebook, YouTube e tal. Eu tenho visto muito pouca TV, né? Mas assim, gente, para mim parece muito óbvio já certas coisas, sabe? Inclusive dentro do movimento espírita, sabe? Não tô aqui para tirar o nosso da reta, não. Né? A gente percebe pessoas que são verdadeiros donos de canais, donos do centro espírita, em que dirigem e que não largam o osso de jeito nenhum,
não aceitam nenhum tipo de intervenção externa, não aceitam nenhum tipo de democracia, não aceitam tirar o cajado da própria mão e passar para outro um pouquinho ali. Não, isso aí é falso profetismo também. Então, e você identifica, então, além dos frutos, você observa que a pessoa que é um bom profeta é aquele que te inspira para o bem, aquele que te inspira para a união, aquele que reparte funções. Quer ver um exemplo de alguém que é um bom profeta, vamos dizer assim? Tem um amigo nosso aqui de São José do Preto, inclusive fica o convite também, viu, Nelson? Você conhecer o nosso amigo Sérgio Scherce, ele não deve estar assistindo nós aqui, não. O Serginho é um grande médium aqui de incorporação e trabalha fazendo cirurgias espirituais aqui em São José do Rio Preto. Já teve conosco também. Já teve também? Olha só, que não estou sabendo de nada aqui, viu? Você viu? O Nelson está aqui já anos-luz na minha frente aqui. Depois eu te passo os links. Já teve conosco, mas no outro programa. Mas é o mesmo estilo aqui. Mas pode continuar. Desculpa. Então eu vou contar do Sérgio, com certeza ele não vai falar nada dele, né? Que ele é uma pessoa muito estudada e de uma grande humildade verdadeira. Eu já estive várias vezes já trabalhando com ele e com o espírito que o anima ali, né? O Dr. Ludwig. E eu já vi várias vezes o Dr. Ludwig falando assim para todo mundo numa sala, tratando de 10 pessoas que entram de 10 em 10 para fazer a cirurgia espiritual ali. O Dr. Ludwig falando claramente, sim, nós precisamos repartir. Não é o Ludwig que ele falando dele, né? Não é o Ludwig que tem poder de operar as pessoas aqui, fazer cirurgia espiritual. Todos vocês têm capacidade. Ele pôs a mão assim no meu peito, o dedo assim no meu peito e falou assim, o irmão aqui, nosso amigo, nosso irmão, também tem capacidade de fazer cirurgia espiritual. Ou seja, esse é um verdadeiro bom profeta, que ele delega a função e ele reparte os méritos, ele mostra que todo mundo tem capacidade. Ele não é centralizador. Quando o indivíduo ele é pomposão, só ele que é o tal, tem que ser recebido com determinados rituais, não pode olhar ele nos olhos. Já viu essas coisas? O fulano de tal pode olhar nos olhos dele, hein? Você conversa com ele sem olhar nos olhos dele. Mas o que ele está pensando que ele é, rapaz? Jesus olhava nos olhos de todo mundo. Será que esse indivíduo é maior que Jesus? E se ele fosse maior que Jesus, não era para ser mais humilde que Jesus? Olha cada coisa, rapaz. Então, assim, o indivíduo não produz frutos. Eu lembrei muito do Dr. Ludwig, agora com o Sérgio Scherz. Produz muitos frutos, que eu já colhi vários, me alimentou demais, você não faz ideia. Confrontar os ensinamentos é outra questão aqui, ó. Verificar se os ensinamentos dos espíritos se alinham com os princípios espíritas, como o amor, a caridade e o trabalho por bem. Se tem alguém aí que está dirigindo o teu centro, você está assistindo algum palestrante, e você percebe que esse indivíduo não está estimulando nada para o amor, nem para a caridade, nem para o trabalho no bem, fuja. Tem até um ditado popular, um jargão aqui nosso, viu, Nelson? Você está fora do Brasil faz um tempo, não sei se você vai saber. Tinha um carga pesada aqui, né? Então tinha um Bino lá. Tinha os dois caminhoneiros lá do carga pesada que passavam na Rede Globo. E um jargão dele é falar assim: foge que é cilada, Bino, foge. É o nosso. Então tem muita gente que você tem que fugir mesmo. Que a pessoa está querendo te levar para o buraco, às vezes ela está achando até que ela está fazendo alguma benfeitoria. O cara não sabe que ele está aí totalmente enganado. Às vezes ele mesmo está tão iludido por uma obsessão, por fascinação, que ele está tão obsediado, ele nem sabe, ele não faz ideia que ele é um falso profeta. Outra questão, temos que ter discernimento. Ó. Não se deixe levar pela emoção ou pela sedução de falsas promessas, de linguagem doce, de linguagens favoráveis, te prometendo coisas que você sabe que a pessoa não vai poder cumprir, ou então que você acredita que ela possa cumprir. Não, vem cá, eu vou trazer o seu amor de volta. Eu prometo que em 1 ano você vai estar prosperando, você vai estar ganhando muito dinheiro, sabe, coisa do tipo. Vem aqui, vem fazer aqui uma corrente aqui de oração com a gente, que as coisas vão mudar, eu prometo para você que tua vida vai avançar, enfim. Olha isso, você vai nessa parte aí, ó, de buscar a verdade e a sabedoria da doutrina espírita, você não vai mais deixar de ter discernimento. E o último item que eu trouxe aqui para a nossa reflexão é a prática da fé e do amor. Se você segue o ensinamento de Jesus, como o Nelson falou muito bem aqui, do indivíduo de simplicidade, um indivíduo que veio aqui, não aceitou nenhum tipo de desafio para o confronto, para a destruição do outro, se você está seguindo Jesus nesse sentido, mas não é seguir de boca não, viu? É tentar pôr em prática. Como o Nelson bem disse no início, ninguém aqui está fazendo curso para ser anjo, falta muito tempo ainda, nós não vamos ser anjos tão cedo. Mas se você já está conseguindo vencer a si mesmo, você está sendo um bom profeta, não um falso. Um verdadeiro profeta você está sendo. E com certeza as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares, seus amigos, já estão observando em você as mudanças, estão se inspirando.
Quando você age no bem, tem um monte de gente que se inspira em você, você não fica sabendo, porque a pessoa às vezes não vem te falar. Eu lembro muito do Divaldo Franco falando assim que o amor de uma pessoa pode mudar a vida de milhões de pessoas. Ele citou o caso, inclusive, do Gandhi, falando de um indivíduo de grande capacidade de amar e que conseguiu libertar uma nação, você vê, conseguiu libertar do domínio inglês, né, a Índia do domínio inglês, que era colônia inglesa, foi dominada numa guerra sangrenta, e o Gandhi, com aquele amor, com aquela pacificidade, mas com a insistência por essa independência da Índia, né, de não ser mais colônia explorada pelos ingleses, foi um dos grandes exemplos da humanidade. Você cita aí o nosso incansável Chico Xavier, com o seu amor, com a sua doçura, foi um verdadeiro profeta, um indivíduo que não profetizou assim nada de novo, ele só veio trazer menção àquilo que já existia, veio só dar ênfase aqui ao Evangelho de Jesus, mas a sua vida era uma verdadeira profecia do bem. Chico Xavier, você pega a Mamãe Teresa de Calcutá, que nós citamos aí hoje, trabalhou também incansavelmente para poder colocar comida na boca de gente que não tinha nem o que vestir, nem um banho para tomar, não tinha nada. Cuidou de pessoas com AIDS numa época que ninguém sabia como é que pegava AIDS, ela não tinha medo, não. Ia lá, cuidava, limpava a ferida, cuidou de gente doente, com doença séria, e ela nunca ficou doente. Madre Teresa de Calcutá. E é isso, Nelson. Eu acho que o que a gente tinha para expor hoje aqui, não sei se ficou claro aí, os nossos irmãos aí, tô vendo que tá todo mundo quietinho aí, tá todo mundo nos observando aqui, ninguém tá comentando mais. Não sei se eu tô parecendo uma metralhadora falando demais aqui, ou se o pessoal Não, já tá aí tranquilo aí já. de forma alguma, Sandra. Você falou agora do Gandhi, eu lembrei, fazendo uma referência, agora eu vou contar uma história aqui, aproveitar. Uma das histórias que eu mais gosto do Gandhi. Tem tantas histórias boas, né? De Madre Teresa, Nelson Mandela, do Chico. Então, são exemplos aqui, até mais próximos, que estiveram encarnados aqui, para a gente tirar algumas lições, e lições importantes para a gente se questionar. Falando de conflito, teve uma vez que foram entrevistar o Gandhi, perguntaram para ele, Gandhi, teve lá uma declaração de um político famoso, um chefe de Estado, um responsável pelo poder britânico, não sei agora o nome, nem lembro, mas que falou muito mal, agrediu verbalmente, fez declarações muito agressivas contra o Gandhi. E aí um repórter veio e perguntou, Gandhi, você vai responder o que aconteceu? O fulano de tal te ofendeu, falou mal, o que você vai dizer? Aí ele respondeu assim, eu não tenho nada a dizer. Mas como assim você não tem nada a dizer, né? Aquela coisa para suscitar o combate, a crítica de volta, a intriga, a baixaria, o quebra-quebra, o tiro, porrada e bomba. E aí ele fala, mas ele te ofendeu? Ele, não me ofendeu, não. Mas como não? Ele disse isso, aquilo, outro, e falou, não me senti ofendido de forma alguma, ele tem todo o direito de dizer o que ele quiser dizer. Eu não me senti ofendido, então não tenho que responder. Mas era uma coisa muito sincera, muito de coração. E aí que tá, a gente tem até dificuldade, porque o repórter ficou naquela, tipo, ficou aquela coisinha do loading, né? Não Carregando, entendeu. né? Carregando. Carregando. Como assim? Não estou entendendo. Porque É. foge um pouco ainda essa nossa coisa do bate-pronto, do embate, do combate, da vingança, do conflito, da resposta. E não precisa ser assim. Emmanuel é um que fala muito sobre o processo de pedras que nos jogam e a gente respeitar o próximo, independente se está nos jogando pedras ou nos jogando flores, é sobre a nossa consciência tranquila na nossa caminhada, no determinismo daquilo que a gente acredita que está fazendo certo, dentro da nossa concepção. Porque, como já diz também o jargão, o dito popular, nem Jesus agradou a todos. E nem você, e nem eu, e nem o Oceander, não dá para agradar a todos. O importante é você se agradar com a tua consciência tranquila, com o dever cumprido daquilo que você acredita que é o certo, respeitando até as agressões do outro. Atenção, respeitar é uma coisa, virar saco de pancada é outra, tá? Aí é outra história, que tem um limiar aqui que o pessoal às vezes confunde e acha que tem que ficar, toma uma, toma outra e fica lá. É para perdoar 70 vezes 7 vezes, mas muitas vezes a gente não precisa ter o contato direto com aquele que, pronto, não está conectado conosco e quer agredir, verbalizar sua violência, o que é que seja. Vou trazer aqui Livro dos Espíritos, falando sobre falsos profetas. Pergunta 624. Qual é o caráter
do verdadeiro profeta? Pergunta Kardec. E a resposta da espiritualidade é: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, ponto. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos, ponto final. Principalmente eu vou focar aqui, frisar os atos, porque, pessoal, quem tem boca fala o que quer, e é fácil demais falar. Como a gente está falando agora sobre oratória, fala mansa, dizer palavras bonitas, ou se enaltecer, ou fazer, dizer que está fazendo e acontecendo, é uma coisa. A outra coisa é, observa os frutos. Como o Oceander disse, a figueira seca, é a figueira seca ou a figueira que está produzindo, a figueira que está trazendo o alimento, está trazendo o figo que alimenta e que sacia a fome, ou aquele que vai te saciar a sede também. Essa sede que a gente pode trazer aqui, ou essa fome, principalmente nesse contexto que a gente está, espiritual. E eu vou trazer aqui um trecho do Evangelho que nos fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Missão do homem inteligente na Terra é espalhar o conhecimento. Então, se você tem um conhecimento, qualquer que seja, claro que a gente está falando aqui de doutrina espírita, de espiritismo, esse conhecimento que liberta, conhecimento que me libertou de dor e sofrimento e que hoje eu estou tentando multiplicar através de vídeos como esse, que a gente vai tocando outros corações como o meu foi tocado. Então, se você também, convite, foi tocado, se a doutrina espírita te ajudou de alguma forma, faz sentido para você, não vai fazer para todo mundo, já vou adiantando. Não perca seu tempo, ok? Com certas pessoas que não vão ter uma receptividade. Mas dentro do possível. Às vezes dá para falar de espiritismo sem tocar o nome de espiritismo, tá? São informações do plano espiritual de pessoas que estão em dor, em sofrimento e dificuldade por essa ignorância ou não conhecimento, ignorância no sentido do não conhecimento de certas verdades espirituais ou de certo conhecimento que nós hoje já temos e podemos ajudar, auxiliar, cenários de extrema dor, de conflitos de imensa profundidade. Então, esse aqui é o convite que está lá no Evangelho para o homem inteligente na Terra, e a gente pode ampliar isso não só no aspecto espiritual, tá? Qualquer conhecimento que nós temos e podemos aliviar a dor, compartilhando esse conhecimento com o próximo, ajudando ele a alavancar na caminhada individual dele, a gente já está cumprindo a nossa missão. Basta ser um pouquinho mais inteligente, um pouquinho de conhecimento, não é comparar quem é mais inteligente ou menos. Se a gente tem um pouquinho de conhecimento e o outro não tem, a gente já é inteligente e pode compartilhar. E é por aí. Luciana, a gente já está terminando, tá? Eu não sei se você quer fazer mais algum complemento. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que esteve conosco. Espera aí. A Sandra nos diz belos ensinamentos, gratidão, lá de Fernandópolis. Eu não sei se tem mais alguém aqui que queira... Não, aqui é um coraçãozinho da Conceição. Esses são assuntos que dá para a gente debater e falar bastante. Eu já vou passando a palavra, então, para o Oceander fazer as considerações finais. E depois, Oceander, se você pode fazer uma oração para a gente, para fechar também? Pode ser? Claro, vamos lá. Eu só queria dizer, então, para finalizar aqui, para fechar aqui, viu, Nelson? E toda vez que a gente foge do serviço que nós somos convidados a fazer, e esse serviço está escrito dentro da nossa consciência, toda vez que a gente deixa de lado os nossos deveres, toda vez que a gente fere a nossa consciência, realizando algo que a gente sabe que não é correto fazer, toda vez que a gente torna a vida de alguém um pouquinho pior por conta de alguma ação nossa, toda vez que nós agimos produzindo o mal em nós para tentar prejudicar alguém, toda vez que eu destruo a minha saúde física, fazendo uso de veículos químicos que transformam a minha biologia para pior, eu estou sendo um falso profeta. Então não pensem, nós que estamos aqui estudando esse assunto, que estamos distantes dos falsos profetas. Muitas vezes nós somos esses indivíduos infelizes no nosso dia a dia,
Às vezes na fila do supermercado, fila da padaria. E aí, bom dia. Ah, bom dia só sou para você. Ah, você viu aí esse governo aí? Você vai fazer uma falsa profecia. Profetizar que as coisas estão mal, indo de mal a pior. Hoje eu fui buscar água aqui a gente diz aqui um depósito, né, de serve festa aqui, que vende água mineral, vende gás, vende. Aí tava num sol lá, num lugar não tinha nenhum abrigo assim para esperar o rapaz atender, já era mais de meio-dia. Aí tava lá, começou a formar uma fila de gente, um vai buscar um refrigerante, outro vai buscar gás, outro busca água, que nem eu fui buscar água. Na hora me veio a vontade de falar pro pessoal da fila, eu falei, gente, nós estamos num sol aqui, que beleza, tá nesse sol, né? Tem uma hora dessa, um monte de gente internada em hospitais por aí, que daria tudo para estar tomando um sol desse. Pode parecer algo ruim, né? Tomar um sol assim, meio desconfortável, se bem que tá até fresco, a temperatura tá gostosa aqui, sabe? Tá na faixa dos 20 e pouquinhos graus. Aí um rapaz do fundo falou, é verdade, hein? Nossa, é verdade. E eu tava um mês passado internado no hospital. Ai, que saudade que eu tinha de qualquer coisa fora do hospital. Então, assim, a gente pode criar boas profecias no nosso cotidiano, né? Podemos fazer isso. Podemos deixar de lado a falsidade de ferir as pessoas. Nós podemos produzir o bem, né? Mesmo que seja conta-gotas, mesmo que seja aí uma pequena velinha acesa no caminho de alguém, como você mesmo falou, né, Nelson? Então vamos para a nossa prece. Mais alguma palavra final aí, Nelson? Não? Vamos encerrar? Você falou que não pode passar de 1h30 a transmissão aqui, né? Exatamente. Vamos encerrar, mas eu aprecio o exemplo do sol. Só queria dizer isso. Gostei muito. E é o dia a dia. É isso aí, Luciano. Muito bom, muito bom. É isso aí. Me veio na cabeça assim, fala isso aí. Tem alguma inspiração de algum amigo, de alguém que estava ali na fila, que precisava ter gratidão pelas coisas boas que tem, que a gente às vezes acha ruim, né? Ai, que sol ardido, hein? Nossa, não tem nenhuma cobertura aqui em cima de nós e tal. Mas vamos lá. Vamos para a nossa prece? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, é uma alegria poder falar do Senhor aqui, poder exemplificar, poder colocar na nossa pauta de vida diária as suas ações, as suas lições, aquilo que o Senhor nos falou, aquilo que o Senhor nos fez. Te agradecemos muito por essa oportunidade. Quero abençoar aqui o Nelson e seu canal. Agradecer a todos os amigos que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir em outro momento também. Sejam abençoados com a tua luz e possa trazer não somente a saúde do corpo físico, mas também e principalmente a saúde do espírito, a saúde da autossatisfação, a saúde da paz mental. Que todos possam ser promovidos a hoje, daqui em diante, a um status de mais elevação, de mais conhecimento, de mais tranquilidade diante da vida, de mais fé, de mais confiança no nosso divino Pai, nosso Criador, que é todo bondade e todo amor por nós. Muito obrigado aos amigos espirituais que inspiram esse trabalho e que nos conduzem para o bem. Na tua bênção, Senhor Jesus, queremos estar ao seu lado hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Oceander. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Já aproveitando só para fechar, vai aí aonde você está vendo esse programa, seja no canal Amigos de Nosso Lar, tem uma playlist com todos os bate-papos com Joana de Ângeles, que está lá o que a gente fez com o Gustavo Espiritismo, está aí na playlist. E vai lá também no meu canal, que é o nt.Nelson Tavares, aí no YouTube e nas outras mídias, mas principalmente no YouTube, a gente tem a playlist desse programa e tem a playlist do programa Resenha Espírita. O programa Resenha Espírita é o mesmo formato, mas é num outro canal, hoje no Consular Esclarecer aqui de Lisboa, Portugal. E lá a gente tem um programa com o Sérgio Scherce e também um outro programa com o Gustavo, que ele também participou lá. Então convido a todos, para quem não conhece o Sérgio Scherce, o Gustavo e tantos programas, para ver lá na playlist, tem bastante coisa legal, acho que vocês vão gostar, tá bom? Pessoal, tem várias mensagens aqui agradecendo, mas a gente vai fechar agora por causa do horário realmente. Beijos e abraços a todos, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.